Olá, comece agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você e de casa, em que eu trago temas selecionados para a gente bater papo. No primeiro bloco, eu converso com a Sônia Lopes. Ela é coordenadora do Grupo Amor Exigente, Cidade das Hortênsias, e a gente vai falar sobre o quarto princípio. No segundo bloco, eu converso com Fábio Silva e com Rodrigo Guimarães, e a gente fala como usar um consórcio como investimento. E para terminar o programa dessa semana, eu falo com o Tiago Straub sobre o Food Descontos. Fica comigo que eu volto rapidinho, logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar mais uma vez com a Sônia Lopes, ela que é coordenadora do Grupo Amor Exigente, Cidade das Hortênsias, e hoje a gente vai falar sobre o quarto princípio, o mês de abril. Sônia, seja muito bem-vinda, é imenso prazer ter a oportunidade e a alegria de conversar mais uma vez com você. Bom dia, Carla, e aí vai o nosso acolhimento, como vai você? Cada vez melhor. E que dia hoje? O primeiro dia da minha nova vida. E pensando assim, afirmando assim, as coisas começam a ter um colorido diferente. Porque quando eu repito para o meu cérebro, quando eu envio a mensagem de que eu estou melhorando, que eu estou cada vez melhor, eu vou acreditando nisso. E por quê? Porque hoje eu acordei. É uma nova vida que eu tenho de presente nas minhas mãos. É verdade. Então, Mas isso é um acolhimento de esperança. Sempre há uma nova oportunidade. Ontem já foi. E o amor não dá para fazer nada. Sabe se vai chegar. Exatamente. Exatamente. Então é hoje. Hoje é sempre o primeiro dia da minha nova vida. E aí,
A gente vem falando do Grupo Amor Exigente ao longo dos últimos meses, e eu queria que a gente começasse essa entrevista, esse bate-papo, você me explicando o que significa na prática a afirmação de que pais e filhos não são iguais dentro do quarto princípio do amor exigente. Então, já começa aí com um choque grande. Eu venho de uma geração em que os pais eram autoritários, né? Sim. E aí, quando os nossos chegaram, né, os nossos filhos, o nosso pensamento foi de que, não, para o meu filho eu não quero nada disso. Agora vai ser tudo diferente. Agora eu quero ser amigo do meu filho. E amigo significa igualdade. Amigo, a gente escolhe. Então, o amigo da escola é o amigo da rua, ou amigo de convivência de um templo religioso, mas amigo nós vamos escolher e vai ter a igualdade de ideias. Pai e mãe precisam ser orientadores, precisam ser guias, precisam mostrar caminhos. Então só vai ser amigo se um dia o filho já adulto escolher como amigo. Mas agora não, agora nós precisamos entender que somos nós os guias, então somos diferentes. Pai e mãe têm mais idade, se tem mais idade, esperamos que tenha mais experiência, que tenha mais conhecimento. Então, quem vai ser responsável por orientar a criança, o jovem? São os pais. Por isso que eles não são iguais. Tem que haver. Nos dias atuais é muito comum, quando se fala em hierarquia, a pessoa torce o nariz. Sim. Porque somos todos iguais. Mas esse princípio vai nos mostrar que nós temos funções diferentes. Cada qual exerce um papel. Eu e você, por exemplo, você está exercendo um papel aí do lado e eu estou exercendo o outro aqui. Exatamente. Então, quando você me convida para fazer a entrevista, você passa umas regrinhas antes. O que eu preciso fazer? Isso é hierarquia. Não é hierarquia, não é aquela coisa de general comandando. Não, mas são regras. Numa família, quem é que traça as regras? Pai e mãe. E é importante reconhecer que cada membro da família ele é único, singular e diferente. Sim, sim. Cada um. Não adianta a gente querer cópia, porque nós não vamos ter. Cada ser é único. A Divina Majestade, quando nos criou, ele criou obras bem diferentes. Eu posso ser parecida com a minha mãe fisicamente, agora então que os cabelos estão brancos, mais parecida ainda, mas não adianta. Eu não sou a minha mãe. A minha mãe foi. Ela era uma, eu sou outra. E assim, em todos os lares. Então, esse princípio ele é valorizador. O objetivo dele é valorizar as funções. Função da mãe, função do papel. E a gente precisa exercer isso. Qual é o meu papel na minha família? Eu sou mãe, eu sou esposa, que é uma outra coisa também, principalmente a mulher. Ela confunde muito. Ela cuida do marido como se fosse filho. E não é, a gente precisa aprender a fazer essa distinção. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou a faxineira, eu sou a psicóloga, eu sou a motorista. Qual é a minha função? Qual é a função do pai? A função do pai é de provedor. E a função do filho? Porque o filho, ele também tem um papel. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Mas também ninguém nasce sabendo ser filho. Verdade. E aí, nesse sentido, como é que essa compreensão pode ajudar a evitar comparações e expectativas irreais dentro da família? É sempre aquela coisa do respeito, é olhar o outro. Nós falamos no mês passado de limitações.
isso colabora agora no papel, porque não adianta eu criar uma expectativa do meu filho, aliás, é uma expectativa até que nós criamos, né? O menino, quando nasce, ele é o meu príncipe. Se a menina, o pai chama de quê? De princesa. E assim a gente vai e criando essa expectativa de que o príncipe vai ser e princesa também. Não vai sofrer dores, não vai sofrer perdas, não vai sofrer nenhum trauma. Tudo. Mas não é bem assim, né? Aí morre a vovó. E agora? Fiquei sem a minha vovó que fazia tudo para mim. Então, quando a gente vai respeitando esses papéis, aqui agora dentro de casa, quem é que organiza? Quem é que orienta? Quem é que põe as regras? Sou eu, em comum acordo com o pai. E o que nós observamos hoje é o quê? Exatamente o contrário. Quem dá a ordem? E o pior é que a gente não acha bonitinho. A criancinha com 5 anos, ela já diz o que ela quer, como é que vai ser, e eu bato palmas. Eu digo que, olha só como minha filhinha já tem personalidade. Não adianta eu querer fazer diferente, porque ela não aceita. Isso aos 5. Aí você imagina aos 10. Na Aos 13. adolescência, que dizem que ainda é mais complicado. Sim, porque naturalmente a adolescência é aquela fase que se faz uma coisa errada, você não é mais criança. Aí quando quer fazer uma outra de indivíduo maior, você não é adulto ainda, você é criança. Caramba, eu sou criança ou eu não sou? Eu não sou. É verdade. Os hormônios já estão ali fervilhando porque é uma coisa biológica. E a gente ainda fica nessa, uma hora é criança, outra hora não é. Então, realmente é uma fase complicada. Mas se a criança já cresce, dando ordem, na adolescência não é impossível, tá, Carla? Vai dar muito mais trabalho. E é o que acontece lá no grupo. Quando é que nós procuramos o grupo? Quando o problema já está muito grande. Normalmente, quando o caldo entornou, não é assim que fala? É assim que fala. Aí vai dar mais trabalho. Aí a pessoa diz assim, mas não tem jeito. Tem. Requer o quê? Paciência e persistência. Que não é eu falando uma vez que tudo está resolvido. Não tem uma pílula mágica. É uma pena que não tenha. Mas não tem. Não tem. Essa pílula mágica não existe. E é assim que a vida funciona. Mágico. Nós é que estamos vivendo num período que é tudo muito rápido e por isso as compulsões ganham tanto terreno, porque na verdade a gente só procura alguma coisa em excesso para aliviar, para anestesiar aquilo que está incomodando, para tampar um vazio. Então eu busco uma substância, eu busco um remédio para dormir. Para quê? Porque eu não consigo dormir à noite, a minha cabeça gira para anestesiar. Por que eu sento em frente a um computador, uma tela, e jogo direto? Porque eu preciso esquecer a minha volta. Então, saber essas funções, conhecer o meu papel, qual é o meu papel aqui nessa casa? Aqui, por enquanto, eu sou filho. Então, nessa casa, quem vai traçar as regras é pai e mãe. Perfeito. E aí, pensando muito nisso, como é que esse princípio fortalece, de fato, relações mais saudáveis e responsáveis dentro do ambiente familiar? Então, eu reconhecendo que o meu papel é de mãe, que eu não estou ali só para ser uma doméstica, para ser aquela que faz a comida, eu não sou só o provedor, só aquele que banca, mas eu distribuindo, né? Eu falei, eu sou a mãe, sou eu que oriento, sou eu que vou. Um dia, quando você crescer, você também vai ter a sua casa, vai ter seus filhos. Isso é devagar.
Para quem está começando com pequenininho, fica mais fácil, é só começar agora. Mas para quem já chega com os comportamentos aqui eu sou o rei, sabe aquela história, tem até uma historinha do rei bebê? Que é bebê a vida inteira, é o bebezão, como alguém fala lá no grupo, de vez em quando. O bebezão, porque já está com 40 anos e eu continuo tratando como bebê. Então, dentro da família, eu começo a distribuir essas funções. Opa! Agora quem vai ditar essa norma sou eu. Enquanto estiver nessa casa, enquanto eu estiver administrando, a regra é minha. Isso aí. E para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... a gente já estourou o tempo, eu queria que você lembrasse para as pessoas... Passa tão rápido. Passa. Afinal de contas, um princípio é trabalhado durante 4 semanas, numa reunião que no total tem duração de 2 horas. Então, na verdade, não dá para a gente acreditar que vai entender o princípio do amor exigente em 10 minutos. Mas a gente consegue, eu tenho certeza, plantar uma sementinha na cabeça de alguém que dá para poder encontrar um método que existe há muito tempo, uma fórmula que funciona e que vem ajudando tanta gente no Brasil e no mundo. E aí eu queria que rapidamente você falasse onde a gente pode se encontrar, onde as pessoas podem nos encontrar, e aí vamos falar nos encontrar, porque você é coordenadora, e eu estou quase toda semana lá na reunião, só que tu tem um trabalho que eu não posso faltar de jeito nenhum, e aí, para como as pessoas podem conhecer mais sobre o 4º princípio e todos os outros do amor exigente. Então, o programa é exatamente isso, é plantar sementinha. Essa é a nossa intenção, né? E para fortalecer, para fazer crescer essa semente, toda quarta-feira, às 19h30, lá na Igreja do Sagrado, nós temos a nossa reunião presencial. Como você falou, são 2 horas, não são só 10 minutos. São 2 horas em que nós vamos ouvir o princípio, nós vamos partilhar as nossas dificuldades, nós vamos traçar uma meta que vai nos ajudar a crescer, a mudar aquilo que precisa ser mudado e vamos nos abraçar. É verdade. Porque quando a gente chega ao grupo, o problema deixa de ser de um só, mas passa a ser um problema de todos. Então nós somos semeadoras, viu, Carla? Nós estamos aqui semeando sementes. Isso aí. Tomara que a gente veja essas sementinhas chegando lá. Que com a ajuda da Divina Majestade, sim. Então, quarta-feira, 19h30, Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Maravilha. Sônia, muito obrigada. É sempre um imenso prazer estar com você presencialmente nas nossas reuniões do Amor Exigente e aqui no programa Comunicação Livre. Obrigada e um beijo grande. Eu agradeço muito, Carla. Um beijo grande para você também, com força, fé e alegria. E alegria. Com direito a palmas. Sim. Maravilha. Você fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida.
O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de conversar com o Fábio Silva, que é supervisor da Demicon Petrópolis, e com o Rodrigo Guimarães, que é consultor na mesma empresa. E hoje a gente vai falar como usar o consórcio como investimento. Meninos, sejam muito bem-vindos. É um prazer falar com vocês. Bom dia, prazer é nosso, cara. Bom dia, obrigado mais uma vez. Então, eu queria que a gente começasse falando, assim, que o consórcio ele pode realmente ser considerado uma forma de investimento. Acho que a maior parte das pessoas não pensa nisso. Ou se ele só pode ser visto mais como um planejamento financeiro. Queria que vocês falassem um pouquinho comigo. Quer falar? Fica à vontade? Falo, com certeza. Então, o interessante do consórcio é que ele é utilizado para as duas formas, né? Além de ser um planejamento financeiro, porque você tem uma responsabilidade de pagar um boleto todo mês, né? Ele também serve para investimento. Por quê? Porque você está fazendo um aporte financeiro todo mês, né? Dentro da administradora Demicon, e quando você é contemplado, você tem uma carta coringa para a utilização desse crédito. Então, assim, hoje a gente trabalha muito bem aqui o investimento com consórcio, né? Porque a gente tem vários tipos de rentabilidades com a venda da carta. Você tem a possibilidade de comprar o bem com consórcio, que normalmente, no dia a dia, você não consegue juntar o dinheiro. Então, o consórcio ele te faz uma educação financeira com que você junte esse dinheiro e que você não gaste esse dinheiro no meio do caminho. Perfeito. Pensando assim, quais são as principais diferenças entre investir em consórcio e aplicar dinheiro em produtos tradicionais como poupança, CDB ou fundos? Perfeito. O consórcio é uma maneira de você poupar o dinheiro e conseguir ter o crédito antecipado, tá? Então você aporta um pouco o investimento e você consegue contemplar esse valor muito mais elevado. E vamos pegar a parte do investimento, por exemplo. Se a pessoa pensa em construir um patrimônio, comprar uma casa para colocar em locação e gerar renda passiva para ela no futuro, é muito interessante o consórcio, porque planejando isso, você consegue em poucos anos ter uma carta de casas onde você vai ter esse investimento muito baixo e a casa você está se pagando. Você contemplou a carta de consórcio, comprou um imóvel, ele vai estar alugado, esse aluguel vai estar rentabilizando essa parcela que você estava investindo até então, e aí você parte para um novo imóvel. E fazendo isso, corrideiramente, você vai ter vários imóveis em um espaço curto de tempo e vai ter essa renda passiva durante o resto da sua vida. Tem uma aposentadoria imobiliária, por exemplo, que a gente fala muito isso. Então, é bem interessante nesse sentido. Tá. Eu sempre entendo o que vocês falam, mas vamos tentar fazer isso virar uma coisa tangível. Porque vislumbra, investimento baixo, rentabilidade alta. São termos que, para mim, que sou jornalista, eu até mais ou menos compreendo. Agora vamos falar de números. E aí vocês podem pegar papel e caneta para dizer para mim. Digamos que eu faça um consórcio e que eu pague um boleto de R$ 500 por mês, porque eu quero comprar um carro. E o carro é de 100 mil. Ok,
Como é que isso funciona na prática? Porque aí, se a gente fosse pensar, seriam 50 meses, dá 100 mil certinho. Só que não é assim que funciona. Então, me explica isso, para quem está do outro lado conseguir entender assim. Ah, então se eu tiver 500 reais, se eu conseguir na minha vida 500 reais por mês para investir no consórcio, eu vou conseguir comprar um carro de tanto. Ah, mas e se eu for contemplado? Quer dizer, se eu for contemplado no segundo mês, eu vou ter os 100 mil e tal? Explica isso, assim, de um jeito muito palatável para quem está assistindo a gente. Sim, sim. Então, é dessa forma realmente que você mais ou menos explicou, né? Você vai fazer um aporte financeiro, um pagamento mensal de, vamos supor, de 500 reais, e você vai ter uma previsão de uma carta de crédito para motores de 100 mil reais, né? Então, lembrando que quando você paga o valor da carta previsionada mais a taxa administrativa, né? O consórcio não tem juros, falamos isso já, estou novamente repetindo que não tem juros, então você vai pagar a carta de crédito mais a taxa administrativa. E isso é calculado na parcela, né? Você faz essa parcela mensalmente, e quando você for contemplado em sorteio ou dando lance, não importa a forma, quando você tiver essa carta de crédito, você vai utilizar esse crédito total, que é a carta previsionada, no nosso exemplo aqui, uma carta de 100 mil, para comprar o teu bem, para comprar tua moto, para comprar o teu carro, para comprar a sua casa, e você vai continuando pagando as parcelas baixinhas, né? Normalmente você continua pagando a parcela muito próxima do que você começou a pagando. Isso tudo depende do plano que você escolhe dentro do consórcio, depende da estratégia montada e tudo mais. Então, quando a gente fala que você paga pequenas parcelas, é dessa forma. Você entra com um aporte financeiro, com pagamento de boleto muito baixo, e você tem um crédito relativamente alto que você pode utilizar como coringa na compra do seu bem. E o interessante também frisar, Carla, que o consórcio ele tem um prazo mais longo do que os tradicionais financiamentos. O brasileiro está acostumado a encarar isso como uma tensão maior no custo final. Porque quanto mais caro é o financiamento, mais longo é o prazo do financiamento. No consórcio é o contrário. Quanto maior o número de meses, menor é a parcela, que a gente pulveriza isso naqueles meses. Então fica muito mais acessível para a pessoa comprar um carro com um consórcio com parcelas baixas do que no financiamento. E ainda não tem juro. Ok. Ou numa casa, ou um Exato. trator, ou então para uma viagem. A gente já falou das diversas modalidades práticas de consórcio que a Casamento, boda de Demicon ouro. realiza. Legal. Consegui entender. É porque as pessoas imaginam assim, se eu pagar 200 parcelas, não vou fazer conta não, porque eu não sou boa de conta, mas os 500 reais para chegar até os 100 mil, vai ser 500 reais. Só que tem que entender que tem uma taxa de administração. E aí, Exato. se a gente for parar para pensar, e aí voltando mesmo que para aquela questão, entre outras modalidades de guardar dinheiro, né, ou então antecipar dinheiro, a modalidade que custa o consórcio, o dinheiro que eu pago para a empresa funcionar, para o consórcio existir, é muito menor do que os juros se eu pegasse esse dinheiro e fosse pagar no banco. Esse é o grande pulo do gato, digamos assim, no conceito comparação consórcio e empréstimo para conseguir uma coisa tangível, no caso, um carro, uma casa ou afim? Sim, inclusive a facilidade para você obter o crédito, tá? Hoje no banco, por exemplo, o banco enxerga o X-Bacen, que é a capacidade de endividamento da pessoa. Então vamos supor que você tem uma renda de 10 mil reais, normalmente é 30% da renda, tá? 3 mil reais. Só que aí a pessoa está devendo o cartão de crédito, tem a parcela do carro que ela já está pagando, e aí já comprometeu 2 mil reais. No banco só vai liberar 1.000 reais de parcela para ela. No consórcio não é assim, a gente não vê por esse lado. Então fica muito mais fácil a aquisição do crédito com o consórcio do que com o financiamento. Até porque a parcela é infinitamente mais barata, mais baixa. Legal. É uma frase estranha, que pode parecer quase dolorosa para quem ouve a gente, mas assim, dinheiro custa dinheiro. Para ter Exato. um dinheirão para comprar uma coisa, eu pago um dinheirinho para a Demicon para conseguir esse dinheirão. Isso. É É isso. basicamente E a isso. gente está acostumado a falar que dinheiro faz dinheiro. Sabe aquela máxima de que rico consegue ganhar dinheiro com uma facilidade? E quem é um trabalhador e tal, não sei o que, não. O consórcio pode ser uma modalidade que você paga um pouquinho, mas para você... Democratiza o crédito. Democratiza o crédito. É mais fácil esse empenho, porque o que acontece? As pessoas não entendem muito o que é consórcio, porque muitas das vezes a pessoa tem uma negativa do consórcio de alguém que fez da maneira errada, da maneira que não foi estratégica. Então, o consórcio é uma maneira planejada de se sentar com um consultor, como o Rodrigo, ou como eu, supervisor,
que entende do consórcio. A gente só trabalha com consórcio aqui na Demicon, e aí vai ser mais fácil de traçar uma estratégia para conseguir o seu objetivo. Então, a gente fala que é muito mais um bate-papo com o cliente para entender o que que ele quer fazer e como ele quer fazer, e a gente estruturar o consórcio adequado para o caso dele. É meio que personalizado. Maravilha. E aí, assim, hoje a gente está falando como é que a gente pode usar o consórcio como investimento. E eu queria que vocês me respondessem exatamente isso. Como usar um consórcio como investimento? Porque a gente entende que investimento é aquilo que vai gerar retorno. E, na verdade, quando eu olho para o consórcio, eu penso em boleto. Então, como é que vocês descolem uma coisa de outra dentro da minha cabeça e dentro de quem está assistindo a gente, que um boleto vira investimento e que eu vou lucrar com isso? Boa. Boa. Então, a gente fala que o nosso boleto é o boleto do bem, né? O nosso boleto é o único boleto que você paga realmente para você. Você não está pagando para ninguém, você está pagando pensando no seu futuro, né? Então, como que a gente utiliza o consórcio como forma de investimento? Da primeira forma, quando você é contemplado, a Demicon te garante a recompra dessa carta contemplada em até 40%. Então, você revende essa carta para a Demicon e você vai ter uma lucratividade com essa carta. E a partir daquele momento o consórcio cessa ali, você não paga mais consórcio. Então, dessa forma, você paga pequenas parcelas, teoricamente junta um dinheiro, né? Quando a tua carta, que é um valor maior, for contemplada, você vende a carta. É a primeira forma de você rentabilizar com a carta. A segunda forma que a gente fala é uma alavancagem patrimonial. O que seria isso? Você previsiona uma carta para a compra do imóvel, você sendo contemplado, você vai buscar esse imóvel, vai comprar esse imóvel, né? E a partir desse momento, você vai passar a alocar esse imóvel para Airbnb, locação direta, mensal, da forma que você quiser, né? E a partir desse momento, quem paga a parcela do seu consórcio é o seu inquilino, ou a pessoa que vai utilizar o Airbnb. A partir daquele momento, você não paga mais o consórcio. Então, ao final de 18 anos, que é o final do consórcio de imóveis, você vai ter um bem que, teoricamente, você não teria, que você só pagou, teoricamente, metade das parcelas, porque ou menos, né? Porque quem pagou, a partir do momento da contemplação, quem pagou o consórcio foi o inquilino, não foi mais você. Então, é uma forma de você alavancar o teu patrimônio, de você crescer o teu patrimônio, de forma que se você fosse juntar esse dinheiro na poupança, você demoraria muito tempo para juntar esse dinheiro e provavelmente quando você tivesse esse dinheiro todo, o imóvel já não estaria mais o preço que você estaria pensando, o imóvel já teria valorização. Então, além da alavancagem patrimonial com aluguel por Airbnb, a gente também tem a valorização do imóvel. Então, hoje você compra um imóvel, vamos supor, por 200 mil, daqui a 5 anos já vai estar valendo muito mais que 200 mil. Então, você tem uma rentabilidade com isso. Além do mais, a gente consegue fazer também uma aposentadoria financeira, né? O que seria isso? Você leva o consórcio até o final, aos 18 anos, e no final dos 18 anos você tira o dinheiro todo do consórcio. Só que esse dinheiro ele é rentabilizado anualmente. Tem uma taxa que é através do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Todo ano ele é reajustado para você não perder o poder de compra. Então, ao final de 18 anos, ele foi reajustado 18 anos. Então, você tem uma rentabilidade, que ao final de 18 anos você saca esse dinheiro todo e você faz o que você quiser com ele. Uma coisa interessante é frisar esse último quesito, que é o quê? Você vai sacar esse dinheiro porque você não é obrigado a comprar um imóvel quando você cessou todas as dívidas. Então, encerrou o grupo, você pode sacar esse dinheiro e sem pagar imposto de renda. Isso é que é importante. Entendeu? Tanto na venda da carta, se não rentabilizar 35 mil, você é isento de imposto de renda, quanto na compra do patrimônio, na compra do imóvel, você também não paga imposto de renda. É muito mais viável. 18 anos, se eu fizer agora, com 42, com 60 anos eu tiro. É isso. E a intenção não é você tirar com 18 anos. Qual é a intenção? É você ser contemplado, compra um imóvel, a partir daquele momento que o inquilino passa a pagar o consórcio, você faz um novo consórcio. Exato. Força uma contemplação, tenta uma contemplação, compra mais um imóvel, a partir daquele momento você loca ele, o locatário paga teu consórcio, você vai e faz outro. Então você vai fazendo um consórcio após o outro, para ao final desses 18 anos, que é o tempo do consórcio, você conseguir ter adquirido 3, 4 ou 5 imóveis. Então essa é a vantagem. Por isso que a gente chama aposentadoria imobiliária, porque a gente sabe que essa nossa saúde, à medida do tempo, vai diminuindo, nosso ritmo de trabalho diminui. Sim. Então, se a gente quer hoje ter o poder de saúde física, mental e financeira que tem hoje daqui a 20 anos, tem que se programar o quanto antes. Quem planeja sai na frente. Essa é a regra.
Meninos, queria agradecer pelo bate-papo, dizer que é sempre um prazer. A gente volta para continuar falando do tema. A pauta foi elaborada, dava para fazer um programa inteiro, mas já tem outros entrevistados nos blocos. Então, a gente volta em breve continuando sobre o assunto. Queria só que vocês deixassem, por gentileza, o endereço, o telefone e o Instagram para quem quer conversar sobre o assunto, poder obter mais informações. Perfeito. O endereço é a Rua Ipiranga, 439, no Espaço Locanda, sobre a loja 1. Né? E se quiser procurar a gente também pelo Instagram, meu Instagram é @RG, aliás, R Guimarães com 2 M's, e o @ do Fábio? @fabio.73.silva. E aqui a da loja, né, é @adelicom.petrópolis. Maravilha, meninos. Obrigada de verdade, um beijo grande, até o nosso próximo bate-papo. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo
em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane,
Camila, e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o Thiago Straub, ele que é jornalista, mas é empresário, empreendedor, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Food Descontos. Thiago, seja muito bem-vindo, imenso prazer falar com você. Ô, Carla, tudo bem? É um prazer, uma honra sempre estar aí participando do seu programa, estar junto com você aí, tá? E a honra é toda minha. Então, eu queria que a gente começasse falando que assim, o Food Descontos chega a Petrópolis como uma proposta interessante de conectar clientes e restaurantes. Queria que você explicasse para a gente como é que surgiu a ideia da plataforma, qual a inspiração inicial para esse projeto. Então, Carla, a ideia da Food Descontos, ela vem desse objetivo, né, da gente conseguir, como você bem disse, né, conectar pessoas a estabelecimentos. Porque sempre tem aquele negócio, a gente às vezes tem vontade de sair de casa, aí a gente fala assim, mas aonde que eu vou? E a gente acaba sempre indo nos mesmos lugares, pedindo os mesmos pratos, e a Food Descontos vem com essa proposta, né, da gente estar todo dia trazendo uma oferta diferente ali, e a pessoa está despertando o desejo de ir em lugares que às vezes ela naturalmente não teria, né? Então ela surge desse propósito aí. E também está movimentando a economia gastronômica da nossa cidade, né? Fazendo a interligação das pessoas com os estabelecimentos. Legal. Como é que vocês como é que vocês enxergam, na verdade, o cenário atual da gastronomia em Petrópolis? De que forma que a plataforma se insere nesse contexto? Então, acho que a Petrópolis é um ótimo local gastronômico, né? Tem excelentes restaurantes e tudo. Tem a parte de Itaipava, Araras. A gente também tem muitos restaurantes bons no centro. Então, assim, por toda a cidade nós temos restaurantes ótimos, tanto no centro quanto nos distritos, né? Então, ainda tem essa diversidade ainda da gente estar conectando vários pontos da cidade por meio da gastronomia, né? Então, acho que, assim, nesse sentido, a Food Descontos tem total condição de ter um grande sucesso aí na cidade, né? Agora a gente está nessa fase do pré-lançamento e o que está acontecendo? A gente está nesse processo de negociação dos benefícios com os estabelecimentos, né? Eu acho que o maior desafio do projeto agora é esse, é apresentar esse conceito para os estabelecimentos, eles conseguirem compreender esse movimento que a gente quer fazer na cidade, né? E às vezes o restaurante pode pensar assim, mas eu vou estar dando desconto para vir no meu restaurante, que às vezes muitos restaurantes podem ver isso como uma forma assim... quase que pejorativa. Pejorativa. Eu acho assim, esse está sendo o maior desafio agora, esse momento de conscientização dos proprietários, dos restaurantes, né? Mostrar que isso é uma estratégia de marketing para eles, tá? Porque por meio dessa estratégia de marketing, a gente desperta desejos, a gente libera cupons limitados, e desses cupons limitados, o que acontece? Nem todo mundo vai conseguir o cupom, mas vai continuar com o desejo de ir. Aqueles que forem também vão estar movimentando o restaurante nos dias e nos horários de menos movimento, tá? Aí ele comprou, vamos supor, um rodízio num determinado restaurante. A partir dali ele ainda vai consumir bebida, sobremesa, pagar taxa de serviço, então ainda está gerando, e para o dono do estabelecimento, né, ele é uma super vantagem, porque às vezes num dia e horário, como o serviço é agendado, ele vai estar vendendo serviço num dia e horário que não teria um movimento, mas que a equipe estaria lá mais ociosa, gerando custos para ele, além da estratégia de marketing de uma forma como toda, né? Perfeito.
E aí, na verdade, você está no momento de pré-produção, né? O momento de pré-lançamento. A tua expectativa é chegar a um número de estabelecimentos para então fazer o lançamento, ou você já tem uma data para o lançamento? Então, a gente fez a parte do teste de público, que foi muito bem aceito. Em 2 ou 3 dias, mais ou menos, a gente já teve 200 pessoas no grupo de WhatsApp querendo consumir esses cupons, viver essas experiências gastronômicas. Isso foi um teste, assim, incrível. Em 2, 3 dias, a gente já atingiu esse número de 200 pessoas, né? Então, isso mostra o potencial que o público quer consumir esse tipo de serviço, tá? E agora, a nossa meta para fechar o pré-lançamento é conseguir numa média de uns 30 estabelecimentos gastronômicos. Por que 30? Esse número que foi definido. A gente tem 30 dias no mês em média, né? E assim a gente conseguiria estar cumprindo o nosso objetivo, que é estar disponibilizando uma oferta por dia de um estabelecimento. Então, aquele estabelecimento, ele vai, vamos supor, liberar 10 cupons. Então, ele já vai estar divulgando aquele prato, aquele serviço, que às vezes a pessoa não conhecia. Os 10 vão comprar, os outros vão ficar com vontade, às vezes, de consumir esse serviço e vão acabar indo naturalmente, mesmo sem o cupom, né? Então, a gente gera esse movimento para o restaurante em vários sentidos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente circula essa questão da economia, né, a gente faz o restaurante ter mais visibilidade em vários sentidos. Então, é uma estratégia de marketing bem diferenciada, né? Perfeito. Queria saber como é que as pessoas podem conhecer, se já tem plataformas digitais, como é que faz para aderir ao grupo, para o cliente geral, para o futuro beneficiário dos descontos, como é que ele pode estar conhecendo até o lançamento? Então, além do Instagram, que é Full de Descontos, que já está no ar, o site também é fulldedescontos.com.br. Entrando no site, lá já tem o link para ir para o grupo. Então, a pessoa, pelo próprio site, ela já entra no grupo, tá? E no Instagram também tem o link para o site também. Então, tanto pelo site quanto pelo Instagram Full de Descontos, a pessoa consegue estar indo para o grupo. E aí, como eu te falei, agora nós estamos nesse processo aí de vender a ideia para os restaurantes, para os estabelecimentos, atingir essa meta de 30 estabelecimentos para que a gente também possa ter uma diversidade gastronômica, né? A gente tem ideia de ter pizzarias, hamburguerias, restaurantes com pratos definidos também, a parte talvez de japonês. A gente quer ter um mix bom, aí talvez uma parte de doces também. Então, para ao longo do mês, a gente indo. E aí o que acontece? Conforme uma oferta por dia, a gente vai conseguindo dar essa diversidade gastronômica, os restaurantes não se repetem, tá? E aí, no outro mês, o ideal é que o restaurante já venha com outro prato, mostrando um novo serviço. Então, a gente tenta casar o interesse do público com o interesse do estabelecimento. E aí, estamos nesse desafio aí de vender a ideia agora. Vamos ver se os empresários compram, né? Maravilha. Para quem é empresário, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Mesmas plataformas, mesmo site? Tem algum número de contato para facilitar? Eles podem estar fazendo contato diretamente comigo pelo WhatsApp da Full de Descontos, que é o 24 98834 9514, tá? E também, se quiser mandar uma mensagem no Instagram ou no site lá entrar também, tem o link já direto para o nosso WhatsApp. Então, eles também podem estar fazendo isso. Maravilha, Thiago. Queria te agradecer pelo bate-papo, te desejar sucesso, dizer que eu já estou no grupo esperando o primeiro cupom de desconto e a gente segue junto para quando você quiser falar sobre novidades aqui no programa. Tá ótimo, Carla. Sou eu quem agradeço o convite, é sempre uma honra estar participando e digo para o público que já está lá no grupo. Fique tranquilo, nós só estamos segurando para que a gente possa iniciar o serviço com o pé direito, oferecendo a melhor variedade aí de produtos para o público, tá bom? Maravilha. Obrigada, um beijo grande. Eu quem agradeço. Abração, Carla. Tchau, tchau. Você aí de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. De acordo
acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais.
Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Três, dois, um, você já está acostumado com os meus dedinhos instalando, não é verdade? E o programa dessa semana chegou ao fim. Espero de verdade que você tenha gostado dos bate-papos, tenha se divertido um pouquinho, tenha aprendido sobre o amor exigente, quem sabe opte por fazer um consórcio, fique louco na ideia de ter descontos, e que tenha também ficado de olho aberto nos nossos anunciantes. Afinal de contas, é por meio dessas parcerias que eu consigo manter o programa Comunicação Livre aqui na TV Petrópolis. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho do outro lado da tela, que de uma forma ou de outra chega do lado de cá. A gente se encontra na próxima semana com um novo programa Comunicação Livre. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.